Boa noite. Me chamo Igor, eu sou aluno da matemática, eu trabalho aqui no Sinusp na área da comunicação. Esse daqui é o Guilherme. Você quer falar um pouco? Eu sou o Guilherme, eu trabalho na área de curadoria. A gente entrou em contato com a coligação de coletivos negros aqui da USP, que tinha entrado em contato com a gente ano passado para essa proposta de debate. A gente teve um imprevistozinho, mas agora deu tudo certo, então cá estamos. Bom, é isso. Estamos apresentados. A gente está muito feliz pela presença do Coletivo Negro, Coligação dos Coletivos Negros da USP aqui. Está muito feliz de ter a presença de todos. A gente agradece muito. Espero que vocês aproveitem bem. E a ideia é que a gente, né, tenha uma introdução aqui do que foi o filme, de como a gente pode interpretar ele sociologicamente, historicamente, a partir dessa perspectiva racial, e entender os dramas que o diretor coloca ali, né, no filme, e os personagens vivem, enfim. Para isso, a gente vai apresentar os nossos convidados, convidadas, convidades, e é isso. Oi, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele, eu sou biomédica, sou mestre e agora doutoranda pela Faculdade de Medicina da USP. Sou diretora de políticas internas do Núcleo AIE, que é o coletivo lá da medicina, e sou uma das representantes, né, do Núcleo AIE na coligação de coletivos negros da USP. Boa noite, meu nome é Baumi, sou da Educação Física e integrante do coletivo negro de lá, o Moran Zero. Boa noite, meu nome é João Vitor, mas todo mundo me chama de John. Eu faço parte do coletivo Escuta Preta, coletivo negro da psicologia. Eu faço psicologia, estou no meu 3º ano. Também entrego a coligação de coletivos negros como representante do Escuta. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou estudante de Ciências Sociais da graduação e eu faço parte do Quilombo Luiza Marim e também do coletivo Negro Dragão do Mar, que é um coletivo mais no interior de São Paulo. E é isso. Olá, pessoal, eu sou Marcelo, faço bacharelado em Física e componho, além da coligação dos coletivos negros, o coletivo negro Sônia Guimarães, da Física e do IAG. Eu sou André, sou praticamente a mesma coisa que o Marcelo. Também faço parte do coletivo Sônia Guimarães da Física. Eu sou bacharelando em Física. Meu nome é André, mas as pessoas me conhecem como Deco. E é isso. Eu acho que a gente vai comentar um pouco sobre o filme e depois a gente abre para perguntas, é isso. De minha parte, eu acho que tem muita coisa para comentar sobre o filme. Uma das coisas que eu acho muito importante que marcadamente tem no filme é a desmistificação de um povo único, sabe? A desmistificação de que, essa é a pessoa negra. E o filme ele traz essa diversidade ou essa pluriversalidade que a gente existe dentro, enfim, de nós. E essa diversidade, pluridiversidade, ela não só habita a questão racial em relação a fenótipos, ela habita outras questões que a gente passa e em diferentes classes sociais, em diferentes modos de vida. Eu acho que isso fica bem marcado no filme. Eu vou passar para vocês, porque senão eu falo muito. Vamos lá, então. Teve algumas coisas que eu notei que eu fiquei refletindo sobre. Basicamente, o filme ele tem essa pegada, até em alguns momentos, um pouco satírica e irônica. Trabalha sobre a ideia da própria lei Lei 1888, promulgada em 13 de maio, que trata da deportação. Mas, curiosamente, apesar de se tratar de um contexto distópico, é um contexto distópico extremamente parecido com o contexto que nós, enquanto população negra no Brasil, vivemos. Apesar de ser uma ficção, acho que acaba se enquadrando muito mais em uma não ficção. E acho que esse acaba sendo justamente um dos pontos que mais cativa o telespectador, principalmente nós, enquanto pretos, pretas, justamente porque a gente acaba se vendo naquele personagem.
E eu fiquei pensando um pouco também como trazer um pouco isso para o próprio contexto cotidiano da população negra da USP. Um dos grandes debates em voga nesses últimos meses mesmo tem sido a própria PRIP, Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Não sei se a maioria que é da USP ou não. Ah, beleza, beleza. Mas justamente nessa lógica de que é uma pró-reitoria que surge para promover políticas inclusivas de permanência pautadas sobre essa ótica da equidade e interseccionalidade, surge ali no final de 2022, e ela consta com profissionais de cada instituto. E ela é basicamente um espaço que acaba reunindo ao mesmo tempo parte dos 125 docentes pretos e pardos da USP, que é 2% do total, de 5.531, e também alguns professores que sequer têm alguma consciência racial, formação nesse sentido. E eu trago esse ponto justamente porque esse filme fala muito sobre estrutura, o racismo estrutural, mas também a estrutura racista. E a USP, querendo ou não, é uma estrutura racista que se constrói e acaba controlando em todos os sentidos, através das burocracias, o cotidiano da população negra, as políticas de permanência, de acesso. E justamente nessa lógica em que se cria dentro da estrutura um novo mecanismo de opressão e desigualdade, eu acho que é interessante a gente começar, nesse início de debate, também pensando na relevância de se pensar nas estratégias de enfrentamento desses mecanismos. E acho que eu vou passar depois. Ai, gente, eu acho que a gente fez algumas anotações aqui no decorrer do filme, e aí eu queria trazer um ponto que, pelo menos para mim, assim, pega muito forte, que é no começo do filme, que não chamam mais pessoas negras, né? Melanina acentuada. E eu acho isso muito interessante, porque a todo custo, né, durante todo o período, né, não só de escravização, mas também depois do que veio depois, sempre há uma tentativa de apagar a identidade negra, né? A nossa cultura é renegada, a nossa espiritualidade é renegada. Então, para mim, pega muito forte quando, né, tipo, até isso, né, tipo, não somos mais negros, somos melanina acentuada. E na parte, né, que o Antônio, que é o principal, lá, o advogado, está naquele tribunal falando uma coisa muito séria para a gente, né? Tipo assim, o juiz está no celular teclando, não sei se vocês vão lembrar dessa cena, e não tem ninguém ali, só tem uma mulher branca, loira lá, que nem está prestando atenção. E é um assunto super sério, né? E eu acho que é como a gente sente muitas vezes, né? Porque quando a gente está em determinados espaços, né, principalmente espaços que são deles, porque, querendo ou não, a estrutura brasileira do judiciário, enfim, ela não é nossa, gente. Né? E eles não prestam atenção, né? Então, não sei se vocês viram, mas fazendo um paralelo com a realidade, recentemente estava tendo, né, movimentações no judiciário para que os enquadros, né, que quem é negro, né, principalmente homens negros, sofrem enquadro da polícia direto, e isso assim, com base no fenótipo, gente, é racismo, né? E era né, a proposta é que se tornaria ilegal, né? A polícia não poderia mais fazer esses enquadros, enfim, sabe? Tipo, achei suspeito. O que é suspeito, sabe? E aí a gente via muitos juristas negros, tipo, argumentando fortemente sobre o porquê que era errado e tal. E eu assisti, né, parte assim do processo, e a gente viu juristas brancos assim, com uma cara de não estou entendendo nada ou não estou ligando para isso. E, tipo, para mim foi muito o que estava acontecendo ali no filme, né? Que é uma distopia, mas não deixa de ser realidade também, né? Uma coisa muito... puxando um pouco do que os dois falaram, a coisa que eu mais notei nesse filme foi o simbolismo, acho que presente em cada cena. Então, às vezes você olha a sala da mulher, daquela mulher loira. Isabel, né? Isabel. E é uma sala típica fascista, certo? Tem uma imagem, a imagem do Ministério do... Esqueci o nome de novo. Estou ruim de memória. Ministério de Devolução. Tem um símbolo bem característico que é apresentado várias vezes e eles têm a força policial. Então, essa estrutura racista
tem vários análogos com o fascismo, justamente. E, por outro lado, existe muito o simbolismo da cultura negra. Então, eles fizeram meio que uma alusão aos quilombos, justamente onde um lugar que tinha história, um local que antigamente era guardado para... lá onde eles guardavam coisas de escola de samba, virou ilegal, e eles estavam ali resistindo. E a imagem deles dançando em casa, tem vários momentos justamente desse simbolismo muito, muito forte no filme, e isso é algo que eu achei super interessante. Uma cena em específico que eu achei legal é que eles passaram essa lei, essa medida provisória, o nome do filme, 1888, de madrugada. Vocês perceberam isso? Eles estavam mostrando o relógio, mostraram umas 2 ou 3 vezes o relógio nessa cena, e eu não consegui ver exatamente qual ponteiro estava em cada lado, mas acho que era tipo 3h45 da madrugada. E quem estava prestando atenção era a mulher lá que estava vidrada querendo prender o guarda dela. E de manhãzinha, 9 da manhã, o despertador do Antônio toca e ele desliga o despertador e volta a dormir. Enquanto isso, do lado de fora, as pessoas pretas sendo presas. Pelo menos eu, interpretei isso como a falta da nossa atenção. Por exemplo, eu não estava sabendo disso que a Dani falou, que estava sendo votado, estava sendo discutido. A falta da nossa atenção para o que acontece nas questões de lei do nosso país, do mundo. Às vezes estamos muito imersos no nosso dia a dia, não percebemos coisas que às vezes fazem essa diferença. Isso, inclusive, a situação do filme é meio absurda, né? Você vê, vão deportar brasileiros para um lugar que nem tem estrutura, vi lá a imagem na TV que eles estavam correndo atrás de coisa totalmente sem preparo para receber aqueles brasileiros. Você pensa, nunca que isso ia acontecer. Mas pode acontecer. A gente teve um presidente que não quis comprar vacina quando tinha gente morrendo. E ele quase ganhou de novo. Só adicionando sobre os detalhes que me chamou a atenção, estava conversando, falei com a Dani também, especialmente agora dando atenção aos detalhes de referências negras, a gente pode ver, por exemplo, eu amo esses detalhes, gente. A gente pode ver, por exemplo, várias imagens, posters da pintura de Robinho Santana, não sei se vocês conhecem, mas ali ao monte, sabe? Outras referências negras também, nas fotos e tudo mais, ali naqueles momentos finais do filme. Então, eu acho que vale a pena também retocar isso daí, porque eu achei muito incrível essa atenção aos detalhes do filme, tanto nesse sentido quanto no outro sentido. A gente estava falando sobre a questão do café preto ou do chocolate, que é um negócio que são detalhes que a gente vai pegando, talvez mais acentuados do que outros, mas que a gente vai percebendo. Eu vou aproveitar a onda, que a gente está falando de referências, e normalmente filmes populares de Hollywood têm essa enxurrada de coisa, né? E é um filme nacional, que praticamente em toda cena tem alguma coisa para você pescar ali, né? Que nem se falou do café, do chocolate, etc. e tal. Isso são coisas para dar valor, mas eu acho que... eu não sei se eu vou estar tão... usando a palavra acentuada, de novo, melanina acentuada, não é isso. Eu não sei se eu vou estar tão correto no que eu vou falar, mas eu acho que para a gente essas coisas, essas metáforas, elas pegam de um jeito diferente. Foi a primeira vez que eu chorei de raiva em um filme, gente. Eu estava muito incomodado vendo esse filme, foi a primeira vez que eu vi. Eu fiquei extremamente incomodado, eu gostei muito da construção do filme. Filme nacional tem que dar valor a essas coisas, e ainda mais um filme nacional que toca do jeito que toca nesse assunto. Eu fiquei muito mais interessado em ver mais filmes desse jeito. Eu não sei se existem filmes desse jeito que tocam nessa ferida social de um jeito tão bizarro.
Eu achei genial o jeito que foi feito, né? Vem de um livro, o filme, né? Se eu não me engano, é inspirado de uma peça, de um livro também, né? Então, eu não me lembro de ter visto algo que me deixou tão incomodado dentro desse quesito racial, que falasse tanto comigo dentro do filme, assim. Eu me senti extremamente incomodado. Eu não sei se vocês que são pretos também se sentiram tão incomodados quanto eu. Eu tenho certeza absoluta que essas coisas pegam diferente para quem é preto e quem é branco. Tenho absoluta certeza. Mas eu achei muito interessante a construção do filme. O filme é bem construído, a história é interessantíssima, e o simbolismo que tem durante o filme é muito precioso, assim, porque isso vale muito para quem é preto. Os simbolismos, a questão de ser um lugar que... O som está meio ruim, é impressão minha. Afastar o microfone. Ah, tá, desculpa. Então, o simbolismo do carnaval que foi proibido, a lei que é 1888, essas coisas, gente, pelo menos para mim, elas foram me dando raiva ao longo do filme, e aí foi enchendo de raiva, foi enchendo de raiva, foi enchendo de raiva, até o ponto que eu chorei de raiva. Então, sei que vocês já falaram bastante de como o filme é construído, a direção do Lázaro Ramos, não é verdade? Primeira direção do Lázaro Ramos, muito bem feito, claro, né? A história tem seus percalços, suas limitações, mas eu acho que é muito importante pensar que esse filme é um marco para mim, dentro do cinema brasileiro. As pessoas não vão nesse valor, gente. Elas vão achar que outros filmes são mais marco do que esse. Mas a gente branca, geralmente, né? Mas porque essas coisas são classificadas por esse povo branco. Então, tem um valor tão, sei lá, intrínseco dentro desse filme, que só vai falar com um certo tipo de gente, sabe? E eu queria ver mais, apesar de estar morrendo de raiva. Eu queria ver mais. E eu achei, agora falando, né, pegando tudo que eu falei, eu achei que a maneira como se ilustrou o que foi passado, trazendo as pessoas para serem escravizadas aqui de um jeito inverso, eu acho que mais ou menos uma inversão da contação da história. Agora as pessoas não estão sendo mais trazidas para o Brasil, elas estão sendo levadas para fora do Brasil também sem direitos, sem resguardo, sem nada. Eu achei essa sacada muito especial, muito genial. E é uma ótima maneira de ver como aconteceu a escravidão e como possivelmente aconteceria se houvesse uma medida provisória dessa. Esse filme não é nem um pouco utópico para mim, gente. Nem um pouco. Porque, assim, se alguém, né, fosse lá criar uma medida provisória no mesmo escopo, muito provavelmente, na maior parte do país, era isso que ia acontecer. Infelizmente. E a gente que estaria com a cabeça prêmio, né? Então, me incomodou, no fim da construção do filme, eu já vou passar o microfone, tá? Que dá uma impressão de fim, né? Tipo, o pessoal foi liberto, etc e tal. No final aparece um monte de figuras pretas que eu acho maravilhoso, inclusive apareceu a Sueli Carneiro. Eu acho maravilhoso essas representações, elas têm significado para a gente, só que tomem cuidado para vocês não se enganarem que essas coisas não estão acabadas como acabaram no filme, tá? Não é conto de fada, não tem final feliz por enquanto essa história. A história tem que ficar de exemplo, a história tem que ficar de reflexão. O final é o final, um final alegórico de filme, etc e tal, todo mundo feliz, etc e tal. Mas a vida real não é desse jeito. A gente, como vocês falaram da USP, a gente é cuspido para fora dentro dessa universidade diariamente. E a gente tem que resistir, como o rapaz, o protagonista, o André, inclusive é o meu nome, e não me senti mais apresentado. Esse protagonista estava ali fazendo isso. E, nossa, tem a parte do banho do seu Jorge, gente, ele se constrói como uma pessoa branca e depois ele se desconstrói como uma pessoa que é preta realmente, ele assume, né, tomando banho, ele assume. Me lembrou daquela obra de arte que é um menino com uma lata na cabeça, eu não lembro o nome dessa obra de arte, mas ela é bem famosa. E ele sendo preso, o pessoal indo lá pegar ele, é tudo muito poético, sabe? Só que, novamente, a poesia é muito importante dentro do filme, ela vale muito dentro do filme, mas é muito bom a gente se apegar à realidade, que também é poética, em certos níveis. Só que ela é dramática também. Entendeu? Dentro do que a gente vive, principalmente na universidade, que nem vocês estavam falando, as coisas aqui são muito sutis
e muito caóticas ao mesmo tempo. Então, a gente sofre muito veladamente aqui dentro dessa universidade, por isso que a gente briga, por isso que a gente vem em debate por essas coisas, por isso que tem coletivos negros dentro dos institutos e faculdades. Então, essas coisas não podem ser desvalorizadas, porque vocês viram um filme e no final do filme está todo mundo feliz. A gente não está feliz, por isso que a gente está aqui. Eu queria, acho que, adicionar um pouco. Eu acho que o final ele não é tão Disney assim, né? Ele dá essa ideia desse fim, de uma comemoração, traz algumas pessoas, alguns elementos, mas eu acho que é uma característica desse filme que ele é bem teatral, que é aquele momento onde tem bastante fala, onde tipo parece, né, meio que palanques mesmo, né, onde para todo mundo e uma pessoa vai lá e fala para todos ouvirem. Eu acho que o final ele traz um pouco disso também. Então ele é bem a parte do filme. Eu acho que eles conseguem libertar ali, né, o André daquela situação, porém para que ele não seja deportado, não como se todo mundo ali tivesse sido liberto. Eu acho que é mais esse simbolismo de seguir a luta. Eu queria falar, né, para vocês. Ele disse que é a primeira vez que ele está assistindo, acho que é a segunda ou a terceira vez. Terceira, né? Segunda. Que o filme traz esses momentos desse simbolismo e é legal vocês assistirem de novo, porque aí vocês começam a olhar para outros lugares dentro de cada cena. Então, eu estava olhando, ele falou das obras, então tem... ver cada um, né, cada referência que tem ali. Então, tinha, acho que, João Cândido. Aí, na parte lá do Afrobunker, até estava comentando com ela, falei, nossa, acho que tem uma foto do Yuri Marçal ali, da Jennifer, tipo, bem na hora que a... Não, é uma foto, então, eu vi bem no cantinho, naquela hora que a Capitu tá para tomar um remédio e o menino vai entregar o celular para ela. E aí tem uma foto da Conceição Evaristo, Germano Ribeiro, essas dá para ver um pouquinho melhor que está na frente. Mas, enfim, são vários elementos, e um também que eu achei legal assim, de trazer é que na hora que eles cortam a luz do apartamento, e aí a câmera vai saindo, né? No apartamento de baixo, assim, tem uma família, tipo, tranquila, assistindo TV. Tipo assim, tá aqui em cima, mas tá só lá, tá ligado? Eu tô aqui de boa, tipo, vamos ver o que vai acontecer na novela hoje. Então, é isso. São vários elementos que é legal a gente ir juntando. Rapidão, eu queria complementar o que vocês dois falaram, porque eu vou muito na linha do Abai, de que eu não acho que o filme terminou Disney. E quem saiu com essa impressão, por favor, cancela. Porque é isso. Eu acho que o final ele traz... ele tem a questão teatral. Eu acho que o final ele traz também uma questão do... Estamos aqui. Estamos hackeando o sistema, sabe? É isso. A medida 188, ela não foi revogada, ou ela... Enfim... O que aconteceu ali é toda uma organização preta e de aliados, a qual permitiu com que o Antônio ele não precisasse ser deportado do país. E trazer, no final, essas pessoas andando, trazer imagens de pessoas como Sueli Carneiro, como Conceição Evaristo e outras pessoas, é dizer isso. A gente está aqui para hackear o sistema e a gente não vai... nenhum passa menos, sabe? Estamos aqui pelos nossos ancestrais. Uma outra questão também que eu acho muito cara, especialmente vindo do curso que eu venho, da psicologia, é a questão do banho quando o seu Jorge toma banho, quando ele pinta-se de uma pessoa branca, né? Porque é isso, né? Ele tenta virar uma pessoa branca e ele está indo buscar água. Eu acho isso importante porque ele se pinta como uma pessoa branca não porque ele não tem orgulho de ser uma pessoa negra, mas ele quer ser uma pessoa humanizada. Eu acho que uma grande questão que a gente tem, e aí vários autores vão bater nessa tecla, tanto da psicologia quanto fora da psicologia, vou puxar a sardinha para o lado da minha pesquisa, da qual a Conceição Evaristo faz isso muito bem também. Ela humaniza os personagens, e é isso, a gente quer ser humano, a escravização nos tornou um objeto, nos tornou algo que é visto como não humano, que é visto como não merecedor.
de água, de energia, de internet, enfim. E a gente pode ver essa segregação nas favelas e em outros espaços. Então, aquele momento em que ele se pinta, ele está querendo dizer que não que ele quer ser branco, mas ele quer ser uma pessoa, um humano, que pode ir lá e beber água sem se preocupar, pode ir lá e tomar um banho sem se preocupar. E aí, cortar para essa cena onde ele toma banho e ele sai desse negócio, é provar que é isso, somos humanos, a gente não quer ser uma pessoa branca, a gente quer ser tratado como uma pessoa humana. É isso. Gente, eu queria... daqui a pouco a gente vai abrir para a gente conversar, mas só para a gente falar de outros pontos também. Alguém aqui já ouviu falar da expressão Beck? Não? Vou ser polêmica agora. Beck é uma expressão que é muito usada nos Estados Unidos para se referir a mulheres brancas que usam do seu privilégio de branquitude para ficar chamando polícia para pessoas negras. Isso, as Karens e agora é Beck também. Sabe quando a Beyoncé fala? É melhor ligar para a Beck do cabelo bom? Então. Mas, enfim, gente. Mas, para mim, assim, fazendo um paralelo, né, porque fica muito nessa questão dos Estados Unidos, mas a Dona Isildinha, aquela vizinha insuportável para mim, ela era uma Beck brasileira, sabe? Porque, eu não sei se vocês repararam, mas tem uma cena, né, que a Beck reparou até, que ela tá na geladeira e aí tem uma foto. E aí na foto tá ela, a filha dela, branca, e tem um rapaz negro, né? E o rapaz negro tá, tipo assim, que ele passou em primeiro lugar, sei lá, na universidade, e ela passou em segundo. Então, tipo assim, o ressentimento que ela tem, sabe? Ela acha um absurdo, tipo assim, roubou a vaga da minha filha, né? E pra gente que é estudante aqui da USP, né? Eu não sou da graduação, mas para quem é da graduação e entrou por cota, ainda tem muito esse discurso de que roubou a vaga que era do fulano, assim é fácil entrar. E aí se vê o ressentimento, né? E aí também outra cena que eu acho muito interessante, e eu acho que isso vai fazer um paralelo muito forte com o que a gente, não só nos últimos 4 anos, né? O racismo sempre existiu desde que o Brasil é Brasil, mas é que nesses últimos 4 anos parecia que foi tudo exacerbado num nível ainda maior. E na cena que ainda não era obrigatório a medida, enfim, que o Antônio ele pega o carro dele para dirigir, a chave cai, e aí surge aquele homem branco olhando para ele com aquela cara horrível. E aí também, numa hora que ele está tipo numa ponte, assim, aí para uma mulher branca na frente dele e fica olhando assim também, tipo, poucas ideias. E lá no hospital, segurança, sabe? Proletariado, trabalhador, com o celular ali ouvindo, né, aqueles vídeos e tal, e tira o fone ainda assim, uma maneira de mostrar a opinião dele. E é um cara que a Capitu convivia todos os dias, né? Ela cumprimenta ele pelo nome, ela fala tchau, seu Pedro, né? E ele fala tchau. Eu acho que isso diz muito sobre como a gente convive com pessoas que só estão esperando poder ser racistas, sabe? Porque agora tem uma medida ali, então não preciso mais me esconder, eu posso mostrar o que eu realmente penso. E eu acho que é isso muito assim, os bolsominions, galera, sabe? Eu faço muito esse paralelo, porque é uma galera, né, que nos últimos anos, assim, conseguiu se legitimar para, sabe, todos os tipos de preconceitos possíveis, e aí ter um presidente que aplaudia aquilo ali, achava que quem reclamasse era mimimi, né? E é o que a gente vê no filme, né? Eu acho muito interessante também, além da questão do horário que é votado, a medida provisória, mas me lembrou muito o impeachment da Dilma, né? Pela minha família, não sei o quê, aquela coisa escrachada e ridícula, né? Um monte de homem branco no poder falando merda, sabe? Então, são muitos paralelos assim com a nossa realidade. E, enfim, é muito, muito pesado. E também, né, outra parte que me deixa bem pensativa, né? O Antônio ele é um advogado, né? Então ele acredita na justiça, ele acha que, né, com a gente estando lá as coisas vão mudar, mas as pessoas não ligaram para o que ele falou
ou que para a Associação dos Advogados de Minoria Acentuada falaram, sabe? Eles estavam ali dentro do sistema também, mas o que adiantou no final, sabe? E aí ele fala, o artigo 150 nos protege, né? Mas, tecnicamente, né, no Brasil, a polícia não pode entrar na nossa casa sem um mandato. Isso acontece na favela? Entendeu? Onde é bala perdida o tempo inteiro, onde a polícia invade, entra matando, agredindo. Então, assim, a lei já não está sendo respeitada, não precisou de uma medida provisória para que isso aconteça nos dias de hoje e desde sempre, sabe? Então, é um ponto assim, que eu fiquei bem pensativa também. E, enfim, outro ponto também que, eu não sei se vocês repararam, mas é quando a Isabel vai lá no prédio e corta a energia deles, que ela tem um perfil anônimo, né? E, gente, o que mais tem é gente que se esconde em perfil anônimo para destilar seus ódios, porque não tem coragem de vestir, na verdade, de tirar a máscara, né? E aí ela falando que com a retirada das pessoas, né, negras, né, do Brasil, vai diminuir o número de doenças e infecções, assim, tipo... E eu achei isso muito, assim, uma referência também, porque a primeira lei de educação no Brasil, ela impedia pessoas negras de ir à escola e ela colocava pessoas negras na mesma categoria de pessoas que tinham lepra, né? Então, isso existiu. A gente não podia ir na escola porque a gente era comparado com uma doença contagiosa, sabe? Aí, essa parte, assim, eu fiquei bem pensativa, enfim, porque são muitas referências históricas que estão aqui na atualidade, mas que vem, mano, sabe? Ou na parte também que começa a perseguição na rua, e aí tem a cena que eu acho muito icônica da capoeira, que eles perseguem o pessoal na roda de capoeira, porque a abolição acontece em 1888, em 1890 surge a lei da vadiagem, né? Então, as pessoas negras não podiam ficar na rua, não tinham direito a trabalho, não tinham educação, mas também não podiam existir ali, né? E eram presas por isso. Inclusive, é uma das origens, né, que tem documentado, da polícia, né? Então, a polícia ela surge nesse contexto e a estrutura ela só se arrasta até hoje, gente, porque não mudou, né? Todo mundo que é novo aqui, principalmente os homens, quando passa uma viatura da polícia, já estremece, né? Enfim. Acho que uma coisa que já ficou bem explícita com todas as falas é que o filme ele é completamente rico nas mais diversas referências. Foi a segunda vez que eu assisti esse filme e acho que a cada vez que você vai assistindo, você vai captando coisas diferentes, passando a ter reflexões diferentes. Queria fazer coro à fala de alguns colegas, primeiramente sobre a questão que o John comentou mesmo, sobre a busca do seu Jorge. Seu Jorge... Era Antônio? André. Olha só. A busca do André não por se embranquecer, mas por se tornar humano. Faz, inclusive, alusão a uma fala bem interessante do Malcolm X, que é justamente a de que nossa luta não é pela integração ou pela separação, mas para que sejamos reconhecidos como seres humanos. Eu acho que essa cena, no geral, tem um peso muito profundo, justamente porque, em dado momento, o André se vê, pelo menos pela minha interpretação, subdividido entre duas possibilidades. Ele poderia ter pego a água e saído pelo mesmo trajeto, conseguido retornar seguramente, mas justamente calma aí, fugiu a palavra. Mas, justamente em meio àquela indecisão, ele escolheu o caminho que aproximava mais ele, enquanto um homem negro que passou justamente por esse processo de desumanização, de animalização e objetificação, é o caminho que aproximava ele mais do tornar-se humano. Uma coisa que pegou muito para mim no filme também, que eu fiquei refletindo bastante, foi como o filme tratou a questão midiática em si. Em como os discursos proferidos, principalmente pela negritude, acabam sendo modificados e distorcidos em meio à mídia. Tem uma passagem do filme que a própria
Isabel comenta sobre filmar tudo, porque tudo pode ser usado para determinado fim. E isso me fez pensar bastante em como a fala do negro ela é mobilizada de distintas formas para diferentes finalidades e em diferentes contextos. Isso tanto no sentido de tornar o negro e a fala do negro agressiva, raivosa, para criar uma figura de o inimigo do Estado, o Marighella, quanto no sentido contrário. Temos aquela passagem do filme em que os personagens se negam a atirar no rapaz, que talvez merecesse, e porque eles decidem, segundo a frase lá, lutar com o cérebro e não com as armas. Justamente aquele discurso acaba sendo mobilizado para desmobilizar a ação política, a luta política dos negros, na lógica de que, olha, a principal liderança, o último negro do país, é pacifista. Exatamente, exatamente. Isso me fez pensar muito na própria lógica dos discursos nossos, que raramente são ouvidos, mas quando são ouvidos são do jeito que a brancaiada quer. Nós tivemos nomes gigantes nas lutas negras no Brasil e fora do Brasil. Luísa Marim, Marighella, se pensarmos para fora também o próprio Malcolm X, mas o discurso negro, nesse sentido da luta que recebe visibilidade da mídia, é justamente a lógica mais pacifista de Martin Luther King. Não removendo todas as contribuições dele, mas trazendo essa reflexão justamente para a gente pensar, em meio à nossa sociedade, quais discursos estão sendo bradados, e desses que estão sendo bradados, quais de fato estão sendo ouvidos, estão sendo ecoados pela mídia branca, pela estrutura branca que detém esses meios de reprodução social. E essa é uma outra reflexão que eu acabei tendo. Eu vou passar e depois eu volto. A gente fala muito, gente, eu sei. Mas antes da gente abrir para quem quiser falar, né, contribuir, só queria... É que eu fiquei bem emocionada, assim, com a fala do final do Antônio, que ele fala, né, vocês vão ter que acordar e dar de cara com o meu talento, com a minha cor, com as minhas dúvidas e com a minha humanidade, porque esse país também é meu, né? Dá para gritar isso aqui dentro, né? Porque é isso, sei lá... No meu laboratório, eu sou a única aluna negra. No meu andar, até o ano passado, eu era a única aluna negra. Né? E eu venho de periferia, eu fui cotista, sabe? Eu não sou parte, sabe? Então, sei lá, vão ter que lidar comigo sendo doutora daqui a 4 anos, entendeu? E sinto muito, sabe? E eu acho que, né, para todo mundo que está aqui, né, não sei, de repente, ser docente aqui ou em outra universidade... sabe, ser pesquisador, vão ter que lidar com isso, e a gente não vai abrir mão, sabe, dos meus cabelos, que eu uso vários, e da nossa identidade, das nossas vestimentas, do jeito que a gente se sente confortável, das nossas tranças, enfim, do que é importante para a gente e que faz a gente sentir pertencente enquanto povo, né, a nossa cultura. Então, é isso, vão ter que lidar, atura ou surta. Mas, gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? Algo que pensou do filme que talvez a gente não tenha abordado aqui? O que vocês acharam nesse momento? Eu sou o Joshua. Foi a primeira vez que eu vi o filme, assim. E o que me chamou a atenção foi que ele tem um aspecto, uma pegada comercial muito forte, né? E eu fiquei pensando que essa pegada comercial, ela não talvez dissimule certas questões que ficam de fundo. Tem essa questão da parte imagética, né? E como ele superimpõe figuras da cultura negra a todo momento. E eu acho que isso, sei lá, tá lá um pouco como forma de, talvez, mistificar, assim, talvez, a própria ideia de identidade negra. Eu fiquei pensando nisso. Fica meio caricato, parece. Para mim, soa um pouco caricato. As questões... Eu reparei muito nos discos, por exemplo, que apareceu muito, e das figuras. E aí fica contrastante, porque, ao mesmo tempo que se tenta reafirmar uma identidade negra que resiste e que funciona de maneira quase que unívoca, assim,
se reafirma também, ou se tenta reafirmar uma ideia de brasilidade, né? Esse país também é meu, e etc. E aí, não sei, eu fiquei com esse desconforto, porque parece que essas duas coisas não andam no mesmo sentido. A própria ideia de que vocês comentaram da humanização, assim, em que medida essa humanização ela é ou negra ou nacional, né? Se a saída dela é essa recuperação dessa ideia de Brasil, talvez, ou se é a aposta da negritude que nega também a própria ideia de brasilidade, né? Então eu acho que essa pegada comercial do filme e essa chuva de imagens que tem, ela, sei lá, mascara um pouco uma questão que fica... Não sei se fica resolvida, eu não vi resposta no final, assim. Essa cena do apartamento também, parece que não sei. Você é pan-africanista? Ou conhece pan-africanista? Conheço, mas é isso, né? Também não acho que esse é o caminho, não acho que isso se apresenta no filme de maneira também eficaz, né? Porque essa proposta pan-africanista, né? Que eu acho que até o filme satiriza um pouco, né? Essa ideia de volta para a África, né? Que também é... E aí relembro dessa moda recente também de fazer teste de DNA para ver a origem, que tem bombado um pouco. Então é essa própria identidade negra que está oscilando, parece, no filme. Parece que ela não tem chão, e eu acho que o filme, ao invés de reafirmar essa multiplicidade, né? Essa coisa que é difusa por natureza, né? Que identidade, ele se apega a algumas caricaturas, talvez. Eu acho justamente que, no análogo que esse filme inteiro faz com a escravidão, ele brinca com essa falta de pertencimento. As pessoas que vieram 500 anos atrás eram africanas, mas tinham que se adaptar a um novo local. E aí, por exemplo, os filhos delas eram africanos ou eram brasileiros. Provavelmente aprendiam a língua da África também. Então, eu acho que, assim como ele faz o sentido oposto da viagem pelo Atlântico, faz o sentido oposto de desconstruir a identidade meio brasileira, meio africana que a gente tende a assumir e deixa isso confuso. É isso que eu acho. Aqui no Brasil, acho que tudo que, quando era preto, né, o samba, quando era preto, ele era proibido. A capoeira, ela era proibida, sabe? Aí, né, várias coisas criminalizadas, entendeu? E aí, quando embranquece, né, o carnaval, por exemplo, é brasilidade, né? Então, isso, para mim, é apagamento de cultura negra, gente. Não é brasilidade aquilo ali. O que é brasilidade? O que é a construção de Brasil? Porque esse país aqui é uma loucura, entendeu? Porque você tem os povos originários, né, os povos indígenas, que não têm direito à própria terra. Aí você tem as pessoas negras, que quando se afirmam, por exemplo, africanos em diáspora, são satirizados, ou quando falam que são brasileiros, falam assim, não, você é afrodescendente, né? Então, eu acho que o lugar de não lugar para as pessoas negras, ele é presente o tempo inteiro, e eu acho que o Brasil, o tempo inteiro, o Brasil com S, o Brasil com Z, qualquer Brasil que seja, fala isso pra gente o tempo inteiro, sabe? Eu acho que é aquela cena onde todo mundo, né, naquele momento onde é por livre-arbítrio, né, a ida, e aí cada um chega com um motivo, querendo ir para algum lugar, ou onde a moça chega só perguntando se vai ter um emprego para o marido dela, que também é uma referência histórica, né? A tia Ciata, não sei quem conhece, mas lá atrás já tinha essa preocupação, tipo assim, a gente precisa trabalhar, se tiver trabalho a gente vai. E aí vem o estereótipo do branco de dread que pergunta se pode ir para Jamaica. Tipo, então são essas pequenas coisas onde cada um vai se segurando em algo, coisas que são bem referenciadas e coisas que não são, né? Obviamente que trazem essa ideia de que vai variando, né? De que vai oscilando essa nossa identidade. Tá, eu não vou lembrar de tudo que você falou, mas eu vou pegar um pontinho aí que você falou das figuras que representam, né? Eu vou voltar lá no fim do filme. Eu acho que o fim do filme ele tem muito valor para a gente por conta daquelas pessoas que passam, né?
Mas eu acho que esse filme visa conversar com a sociedade. E uma coisa que me incomoda muito é o pensamento, principalmente de gente branca, que acha que racismo é um problema de gente preta. Não é, gente, é um problema da sociedade. E sendo um problema da sociedade, é a sociedade que tem que resolver, não é a gente que tem que resolver. E aí, aquele simbolismo no final, ele serve muito para a gente. Aquelas pessoas, aparece o Lázaro Ramos, aparece diversas personalidades. Isso é muito importante para conversar com nós, que nos identificamos com aquelas pessoas ali. Em nível social, isso também tem a sua importância. Mas aquele final, vocês falaram de Disney, eu entendo completamente o que vocês disseram a respeito de ser Disney. Eu acho que eu me equivoquei um pouco também no finalzinho que eu estava falando. Mas eu acho que, para além da representatividade que aquilo tem para a gente, vocês que são brancos, que estão aqui dentro, vocês têm que saber o que isso significa para a gente também. E por que essas pessoas não são tão importantes para vocês como são para a gente? Se aquelas pessoas representam alguma coisa de afirmação e de luta dentro da sociedade da qual vocês fazem parte. Então, eu gosto dessa brincadeira de pessoas pretas que inspiram pessoas pretas. Isso não tem nada mais justo. É isso que acontece. Mas por que elas não inspiram pessoas brancas também? Claro, né? A luta do racismo, como o pessoal entende, é uma luta de pessoas pretas, então vai ser sempre desse jeito. Claro, não estou falando de apropriação cultural, tomar as nossas representatividades, não é isso, gente. A gente tem força justamente porque essas pessoas estão na linha de frente. Filmes como esse acontecem porque essas pessoas estão na linha de frente. Mas a partir do momento que a gente entende a sociedade, o racismo ou problemas étnico-raciais como sendo um problema nosso aqui, né? Os brancos falam assim, racismo é problema de preto, preto tem que resolver. Não. Problema social. Todos têm que resolver esse problema. Como que a gente vai resolver aí? A gente discute mais para frente essas coisas, antirracismo, medidas, etc. e tal. Mas acho que é isso. Eu respondi só aquela partezinha que você falou das figuras que estavam representando. Não foi uma resposta, né? Acho que foi uma linha de pensamento. Boa noite. Eu queria 1 hora. Não, né? Não tem como, né? 1 hora, enfim. Então, vou tentar ser objetivo, assim. Meu nome é César, eu sou de Minas Gerais, sou calouro aqui na filosofia. Enfim, eu acho que são muitas questões, né? Eu acho que vocês já disseram aí muito bem assim, tudo que acontece, né? Que ultrapassa aí os limites do vídeo, né? E que a gente identifica, né? Sendo aqui na universidade como na vida cotidiana. Eu fiquei pensando assim, como que é engraçado assim, alguns momentos assim do filme. Acho que tem 2 momentos muito bons, assim, que é o momento do soco. Pega aí, gravação. Porque eu acho que é um alívio, né? Eu acho que é um respiro, né? Porque, inclusive, falando sobre o discurso, né? O discurso pacifista, eu acho que a gente carrega esse discurso durante vários momentos da vida, mas chega um momento que cansa, né? Eu acho que, assim, eu fiquei pensando mesmo, né, na USP, será que dava para fazer uma fila igual do RU Central e dar um soco? Enfim. Vamos pensar nisso aí. Porque é isso, assim, eu acho que chega um momento que não, gente. Porque ele veio falando e pensando como advogado, num outro discurso, um lugar de pensamento, mas no fim não, foda-se. Tipo, meu primo morreu, né? Enfim. E quando a Thaís fala também sobre a mulher preta, né? Acho que é isso também, né? Como que a mulher preta é a mula do mundo, né? Ela usa essa expressão. E num sentido que é muito forte, né, pensar como que a mulher preta ela é a mulher que é atravessada diariamente assim por muitas questões. Então, tem um lugar de identificação, né, das nossas mães, das nossas tias, enfim, as nossas avós. E aí eu fiquei pensando nesses 2 momentos e pensando em toda essa trajetória, assim, pensando também como que é importante estar aqui. Sinto muito, assim, que a grande maioria foi embora, enfim, por diversas questões. Né, pelo menos ficaram algumas pessoas para ouvirem, e principalmente pessoas brancas, eu acho isso louvável, né, em Universidade de São Paulo, né, USP. E é isso, assim, pensar que tem isso. Eu acho que o debate é importante também, porque depois do filme vamos conversar, né, porque senão sai muito com esse lugar Disney, né, ai, que lindo, nossa. Né, eu sou ator também, eu adoro a Adriana Esteves, mas assim, teve uma hora que eu tive que mostrar o dedo do meio para ela, assim. Eu até peço desculpas quem estava aqui atrás, porque
Meus comentários todos saíram durante, assim, eu bati palma, eu gritei, eu mostrei o dedo, enfim. O pior de mim estava aqui hoje nessa sessão. O espontâneo, porque tem isso, né? Eu acho que quando a gente vê uma obra e se identifica assim, com esses lugares, embora tenham muitas questões, né? Porque para falar sobre negritude, a gente ainda precisa falar e ter pessoas brancas na causa, né? Falando, né? No filme tinha umas pessoas específicas, né? Adriana Esteves, enfim. O Cláudio Gabriel também, que era o ministro da Devolução, enfim. E aí fico pensando quando também vai ser um momento que a gente só vai falar e pronto, sem ter o aval de outras pessoas, né? Para validarem o discurso. 1 hora, né? Falei 1 hora aqui. Mas é isso, e agradecer, assim, porque é muito bom chegar na universidade e encontrar, assim, com vocês. Espero me encontrar mais vezes, assim, porque a caminhada aqui não é fácil. Essa universidade, ela exige muito da gente. Eu acho que São Paulo exige muito. Eu estava conversando com alguns amigos que são de outros estados, assim. São Paulo exige muito da gente, assim. Não que Minas também não exija, gente, porque tem muitas questões também em outros estados. Mas São Paulo exige muito, e essa universidade exige muito, assim. Só para terminar, prometo, a gente estava conversando sobre a entrada, né, de estudantes pelo Enem USP, assim, que parece que dentro da universidade é como se fosse uma classe específica de estudantes, né? E uma classe não entendida como uma classe que entrou aqui porque fez uma prova exaustiva do Enem, enfim, entrou porque entrou mesmo, assim. E como que esse pensamento vai sendo difundido? Porque a gente repara nos olhares, dentro do curso, quando um professor não entende que precisa sair 2 minutos antes, porque ele termina a aula 11 horas e é 10h40, você mora na Penha, por exemplo, precisa pegar o ônibus, enfim, todas essas questões. Então, os coletivos, eles precisam existir e continuar existindo, porque senão acho que a gente não tem saúde mental que perdure aqui dentro dessa universidade. É isso. Eu acho que, né, o que você falou nem pede resposta, né? Eu acho que a realidade, a universidade exige muito da gente, porque eu sempre, né, meu namorado sempre brinco com ele, assim, fala assim, nossa, eu só queria fazer a minha pós. Eu só queria me preocupar com o meu projeto de doutorado, né? Mas eu estou preocupada com o estudante que está sem bolsa, eu estou preocupada com o estudante que está sem moradia, aí eu estou preocupada com quem nem entrou aqui ainda e vai entrar nesse caos, aí eu estou preocupada com quem está aqui, aí eu estou preocupada que eu sou a única aluna negra do meu laboratório, sabe? Eu estou preocupada com a forma que a pesquisa é conduzida dentro da USP, porque ela é totalmente eurocêntrica. Aí eu estou puta porque eu vou numa sala de aula e o professor me fala que a origem do bagulho é na Europa, sendo que, na verdade, é africana, sabe? E aí você contesta e você fica marcado dentro da sala de aula e aquele professor começa a te perseguir, porque, infelizmente, é assim que essa universidade atua, né? Então, exige muito. Então, o conselho que eu dou para as pessoas negras é realmente procurem os coletivos da unidade de vocês, criem coletivos, né? A enfermagem lá acabou de criar. Criem coletivos, fortaleçam no coletivo de vocês, estejam juntos, vamos bandejar juntos, vamos na biblioteca juntos, estejam juntos para realmente se fortalecer, não se sentir sozinho. E as pessoas brancas participem das ações que os coletivos promovem nas unidades de vocês. Todos os coletivos têm Instagram, a Coligação de Coletivos Negros tem Instagram, @Coletivos Negros da USP. A gente está sempre divulgando tudo que os coletivos estão fazendo, não só aqui no campo de São Paulo, mas a coligação também é importante falar. A gente abrange coletivos de Ribeirão Preto, de São Carlos, enfim, de todos os campos da USP. Então, prestem atenção no que a gente está falando também, né? Eu acho que esse é um papel muito importante. E deem voz, né? Porque, às vezes, vocês batendo de frente com o professor é diferente de mim batendo de frente com o professor, porque não... E vai ser, entende? Então, é isso, gente. Obrigada a todas, todos e todos que estiveram aqui hoje. E espero que a gente seja convidado mais vezes para estar aqui. E é isso, gente. Obrigada.